Acredite ou não, mas um jockey morto ganhou a corrida. Em 1923, Jack Frank Hayes entrou para a história de uma maneira surpreendente. Durante a corrida, ele teve um ataque cardíaco, mas permaneceu na sela enquanto seu cavalo corria pela pista. E, incrivelmente, ele cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, vencendo a corrida, mesmo sem dar sinais de vida. Esse evento incomum captura a imaginação e levanta questões sobre os limites da determinação humana. O cavalo de Hayes, chamado Wexy, mostrou um espírito incrível, levando seu cavaleiro à vitória, sem saber da tragédia que havia ocorrido. A corrida aconteceu em uma atmosfera dramática, e os espectadores não suspeitavam da gravidade da situação. Após a corrida, a notícia sobre o estado de Hayes chocou a todos, e logo foi declarado morto. Esse incidente extraordinário nos lembra da natureza imprevisível da vida, e de como às vezes a vitória pode vir das circunstâncias mais inesperadas. Por que acender fogo em um iglu parece aconchegante? Imagine um ambiente acolhedor dentro de um iglu de neve. A luz quente do fogo brilha nas paredes de gelo. Parece tentador, não é? No entanto, essa ideia que parece agradável à primeira vista tem suas complicações. Embora o iglu seja feito para manter o calor, o fogo aberto dentro dele pode causar problemas. O calor do fogo pode derreter a estrutura, transformando seu refúgio aconchegante em uma armadilha escorregadia. Além disso, a fumaça não terá para onde ir, criando uma atmosfera fumacenta que rapidamente se tornará desconfortável ou até perigosa. Em vez disso, as pessoas em condições de neve costumam usar outras fontes de calor, como aquecedores portáteis ou sacos de dormir aquecidos. Essas opções oferecem conforto sem o risco de derreter seu lindo iglu. Portanto, embora a ideia do fogo possa parecer atraente em teoria, a realidade nos lembra que a natureza tem suas regras que devemos respeitar, especialmente em um ambiente tão único como o iglu. A Índia é famosa pela sua diversidade cultural, especialmente no sul do país. O sul da Índia é uma mistura vibrante de línguas, tradições e culinárias, refletindo as histórias únicas de estados como Tamil Nadu, Kerala, Karnataka e Andhra Pradesh. Por exemplo, em Tamil Nadu, você pode ver a antiga arte da dança Bharatanatyam, enquanto em Kerala, os tranquilos canais e os festivais coloridos como o Onam atraem muitos turistas. A variedade de pratos também é impressionante. Em Andhra Pradesh, você encontra curries picantes, e em Tamil Nadu, deliciosas dosas doces. Essa mistura cultural cria uma sociedade vibrante, onde diferentes festivais, estilos musicais e dialetos coexistem em harmonia. As pessoas são conhecidas por sua calorosidade e hospitalidade, tornando o sul da Índia um lugar acolhedor para os visitantes. Você já explorou essa parte incrível do mundo? Sinta a magia das danças irlandesas. O incrível mundo das danças irlandesas competitivas realmente fascina. Uma das características mais marcantes é como os dançarinos mantêm a parte superior do corpo completamente imóvel, enquanto suas pernas realizam movimentos rápidos e complexos. Essa técnica cria um contraste impressionante, destacando a elegância da parte superior em meio aos movimentos enérgicos da parte inferior. Imagine a precisão necessária para alcançar esse equilíbrio. Os dançarinos treinam por anos, praticando arduamente para dominar essa arte. Quando suas pernas deslizam rapidamente pelo chão em padrões deslumbrantes, a imobilidade na parte de cima adiciona um elemento de graça que deixa o público encantado. Esse estilo único não apenas destaca a habilidade e a disciplina, mas também mergulha os espectadores em uma rica tradição cultural que é passada de geração em geração. Desde as animadas jigs até os energéticos reels, a energia de cada apresentação conta uma história que conecta pessoas de diferentes culturas. Você já assistiu a competições de dança irlandesa e notou a incrível calma acima da tempestade de movimentos abaixo? Isso é um testemunho da dedicação e maestria desses talentosos artistas. Você consegue acreditar nas tempestades no Lago Maracaibo? Este lugar incrível na Venezuela enfrenta tempestades cerca de 160 noites por ano. Essas tempestades podem durar até 10 horas e são conhecidas pela quantidade impressionante de relâmpagos, com milhares de descargas em um único evento. Imagine-se à beira do lago, vendo o céu se iluminar com flashes brilhantes, enquanto o trovão ecoa ao longe. Esse fenômeno não é apenas espetacular, ele também é resultado da geografia única da região. As montanhas ao redor retêm o ar quente e úmido, criando condições ideais para as tempestades.
Quando o ar quente sobe e esfria, ele provoca tempestades poderosas, tornando o Lago Maracaibo uma das áreas mais relampejantes do mundo. Moradores e turistas são atraídos por esse espetáculo eletrizante que destaca a incrível força e beleza da natureza. Você teria coragem de assistir a uma tempestade assim? Você já se perguntou por que Sultan Kösen é tão alto? Com 2 metros e 51 centímetros, Sultan Kösen, nascido em 1982 na Turquia, é o homem mais alto do mundo. Sua altura impressionante é causada por uma condição rara, chamada gigantismo, que resulta do excesso de hormônio do crescimento. Essa condição não só lhe deu uma forma física extraordinária, mas também o tornou uma celebridade global. Sultan inspirou muitos com sua história, participando de eventos e quebrando recordes. Apesar das dificuldades que sua altura traz, como problemas de saúde e a busca por roupas adequadas, ele mantém uma atitude positiva. A altura de Sultan lhe proporcionou oportunidades únicas, como conhecer pessoas famosas e participar de projetos internacionais para aumentar a conscientização sobre distúrbios de crescimento. Sua trajetória nos inspira a aceitar nossas diferenças, lembrando que todos nós temos qualidades únicas que nos tornam especiais. Você sabia que o Sol governa nosso sistema solar? O Sol representa impressionantes 99,86% da massa total do nosso sistema solar, tornando-se uma verdadeira força gravitacional. Imagine como planetas como a Terra e Marte, além de luas, asteroides e cometas, dançam em um balé cósmico ao redor desse enorme corpo celeste. Sem a incrível massa e energia do Sol, a vida na Terra seria impossível, e nosso sistema solar seria completamente diferente. A gravidade do Sol cria uma forte conexão que mantém os planetas em suas órbitas, evitando que eles vagueiem sem rumo no espaço. Ele também fornece a luz e o calor necessários para a vida, criando as condições que nos permitem prosperar. Na verdade, nosso Sol é uma estrela, uma esfera de gás em chamas, que funde hidrogênio em hélio, liberando uma enorme quantidade de energia através da fusão nuclear. Então, da próxima vez que você aproveitar os raios de Sol, lembre-se de quão importante é essa gigantesca esfera de gás para a nossa existência e a estabilidade de tudo em nosso sistema solar. Você já pensou por que pessoas ricas podem se sentir menos felizes? Pesquisas científicas revelam um paradoxo intrigante. Embora ter dinheiro possa aumentar os níveis de felicidade, muitas vezes reduz a generosidade. A riqueza traz conforto e oportunidades, levando muitos a acreditar que pessoas mais ricas deveriam ser mais felizes. No entanto, estudos mostram que, à medida que as pessoas acumulam riquezas, sua disposição para compartilhar e ajudar os outros geralmente diminui. Por exemplo, milionários podem se gabar de doações significativas, mas, quando avaliadas em relação à sua riqueza total, essas contribuições podem parecer modestas em comparação com as feitas por pessoas com recursos mais limitados. Essa contradição levanta questões importantes sobre os efeitos da riqueza em nossos valores e ações. A busca pela riqueza leva a uma perspectiva egoísta, ofuscando a alegria de dar. Os resultados sugerem que, embora a riqueza possa proporcionar uma vida mais confortável, é crucial lembrar que a verdadeira felicidade muitas vezes vem da conexão e da generosidade. No final, o desafio está em entender como cultivar a bondade dentro de nós, independentemente de nosso status financeiro. O que isso significa para todos nós? Você pode se surpreender com informações sobre Jim Carrey. Este ator lendário foi um dos principais candidatos para o icônico papel de Jack Sparrow na série de filmes Piratas do Caribe. Imagine como os filmes teriam mudado com o estilo cômico único e o carisma de Carrey. Infelizmente, ele teve que recusar o papel devido a um conflito de agenda com outro filme, Todo-Poderoso, que foi filmado em 2003. É uma visão fascinante de como o tempo pode influenciar Hollywood. Se as circunstâncias fossem diferentes, poderíamos ter visto uma versão muito mais excêntrica do Capitão Sparrow. O papel acabou ficando com Johnny Depp, cuja interpretação excêntrica e aventureira tornou o personagem um elemento querido da cultura pop. É interessante pensar em como os atores podem estar ligados a filmes específicos e como as escolhas podem levar a momentos marcantes na história do cinema. Você sabia que a fome pode aumentar sua atividade mental? Estudos mostram que um leve estado de fome realmente melhora o funcionamento do cérebro, resultando em melhor concentração e atenção.
Quando seu estômago ronca, não é apenas um sinal para comer. Pode ser que isso ajuste sua mente para um pensamento mais claro. Momentos temporários de fome ativam uma resposta no cérebro, aumentando a produção do fator neurotrófico derivado do cérebro, BDNF. Uma proteína que apoia o funcionamento dos neurônios e ajuda no crescimento de novas células cerebrais. Isso significa que quando você está um pouco faminto, pode ter momentos inesperados de clareza ou habilidades aprimoradas para resolver problemas. Pense nisso. Você já percebeu que uma tarefa difícil de repente parece mais fácil antes de comer? Essa conexão surpreendente entre fome e atividade cognitiva sugere que um pouco de fome pode ajudar você a pensar de forma mais criativa. Portanto, da próxima vez que sentir fome, não corra para comer. Pense em como essa leve fome pode inspirar sua próxima grande ideia. Os geodos SPECs são incríveis ímãs em forma de pentágonos que abrem um mundo de criatividade, permitindo criar mais de 100 figuras geométricas únicas. Eles são perfeitos para quem quer dar um toque diferente ao escritório ou à mesa. Os geodos SPECs não são apenas divertidos, mas também ajudam a aliviar o estresse. Ao montar e reorganizar esses ímãs, você revela seu lado criativo, o que ajuda a clarear a mente e reduzir o estresse. Seja construindo estruturas complexas ou formas simples, as sensações táteis podem ser relaxantes e inspiradoras. De estudantes a profissionais, todos podem aproveitar o processo de manipulação desses ímãs coloridos, tornando-os uma ótima adição a qualquer ambiente. Que tal adicionar um pouco de criatividade ao seu espaço de trabalho monótono e ver como os geodos SPECs podem trazer alegria ao seu dia? Você vai se surpreender com a tecnologia MouthPad. Este dispositivo inovador transforma sua língua em um painel sensível ao toque, abrindo um mundo de possibilidades para pessoas com paralisia. Imagine uma pessoa que não consegue usar as mãos de forma eficaz, mas que pode controlar computadores, smartphones e outros gadgets apenas movendo a língua. O MouthPad funciona detectando os movimentos da língua, permitindo controlar telas e dispositivos sem precisar de destreza manual. Essa tecnologia é baseada em sensores que captam os comandos da língua e os traduzem em ações no dispositivo. As possibilidades são enormes, pois isso permite que os usuários se comuniquem, obtenham informações e mantenham contato com seus entes queridos. Embora possa parecer algo de um filme de ficção científica, é uma invenção real que demonstra o incrível potencial das tecnologias assistivas. Focando na inclusão e acessibilidade, o MouthPad representa um grande avanço em ajudar pessoas com deficiência a recuperar a independência e interagir com o mundo ao seu redor. Não é incrível o que a tecnologia pode fazer? Você sabia que os patos ajudam a introduzir populações de peixes? Essas aves incríveis contribuem para o equilíbrio ecológico de maneiras inesperadas. Quando os patos migram, eles não apenas se deslocam de um lago para outro, eles desempenham um papel importante na criação de populações de peixes em novos corpos d'água. Ao se alimentarem de ovos de peixe, alguns desses pequenos ovos sobrevivem ao processo digestivo dos patos e saem intactos. Embora nem todos os ovos sobrevivam, um grande número de patos migratórios aumenta as chances de sobrevivência dos peixes em novos habitats. Ao deixarem ovos viáveis em suas fezes, os patos ajudam a formar novas comunidades de peixes, que podem, por sua vez, beneficiar os ecossistemas locais. Essa conexão entre patos e peixes ajuda a manter a biodiversidade, mostrando a interconexão da natureza. Então, da próxima vez que você ver um pato, lembre-se de que ele é mais do que apenas uma ave que grasna. Ele é um jogador-chave na vida aquática. Quais outros papéis surpreendentes os animais desempenham em nossos ecossistemas? Muita gente não sabe, mas ferros de passar podem fazer sanduíches. Em uma reviravolta interessante na culinária dos dormitórios, alguns estudantes criativos descobriram que ferros de passar são ótimos para preparar sanduíches. Quando o espaço é limitado e a cozinha não tem muitos aparelhos, esses moradores inventivos usam ferros para transformar ingredientes simples em pratos deliciosos. Imagine, um ferro comum é ligado, esquenta e depois é pressionado contra um sanduíche com queijo, carne e legumes, chiando como se estivesse em uma frigideira. Esse método não só permite cozinhar rapidamente, mas também cria um clima de amizade, quando amigos se reúnem para compartilhar dicas e recheios favoritos. Esse truque culinário inovador mostra a criatividade dos estudantes que encontram maneiras de aproveitar uma refeição caseira, sem uma cozinha completa. Você já pensou em usar um ferro para cozinhar? É um ótimo exemplo de pensamento fora da caixa. Quem inventou o primeiro sutiã esportivo?
Na verdade, foram duas mulheres inovadoras, Lisa Lindahl e Polly Smith, na década de 1970. Frustradas com a falta de roupas esportivas adequadas para mulheres, elas decidiram transformar cuecas masculinas em roupas funcionais para atletas. Essa solução criativa permitiu que as mulheres finalmente se exercitassem sem desconforto. A invenção delas não foi apenas uma ideia inteligente, ela deu início a uma nova categoria de roupas esportivas femininas. Com o aumento do número de mulheres praticando esportes, a demanda por roupas de suporte e práticas cresceu. Isso levou à evolução do sutiã esportivo como um item essencial do vestuário esportivo, projetado especificamente para as necessidades das mulheres. Hoje, os sutiãs esportivos vêm em diferentes estilos e designs, oferecendo vários níveis de suporte para diferentes tipos de atividade. Graças a Lindahl e Smith e sua criatividade, agora atletas de todas as idades podem praticar esportes com conforto e confiança. Não é incrível como uma ideia simples pode mudar o mundo das roupas esportivas? É verdade que uma pessoa sem braços pode atirar com arco? Matt Stutzman quebrou um incrível recorde mundial de tiro com arco em longas distâncias, mostrando uma força e habilidade impressionantes, apesar de não ter braços. Nascido sem braços devido a uma condição rara, Matt não deixou que isso o impedisse. Em vez disso, ele treinou arduamente para dominar a arte do tiro com arco, usando as pernas para puxar a corda e mirar com precisão. Sua determinação e métodos inovadores inspiraram muitas pessoas, provando que é possível superar limitações. Matt não só compete em alto nível, mas também defende atletas com deficiência, mostrando que tudo é possível. Sua trajetória envolve não apenas habilidade e prática, mas também um espírito resiliente que motiva outros a enfrentarem suas próprias dificuldades. O que você acha? Consegue repetir sua incrível conquista em precisão e foco? Você já parou para pensar na imensidão dos oceanos? Os oceanos cobrem cerca de 71% da superfície do nosso planeta, o que é incrível se você pensar nisso. São 1.332 bilhão de quilômetros cúbicos de água esperando para serem explorados. Em comparação, a terra que pisamos representa apenas cerca de 29% da área da Terra. Esse vasto espaço aquático não só desempenha um papel crucial na regulação do nosso clima, mas também abriga diversos ecossistemas que muitos de nós ainda não conhecemos completamente. É surpreendente, mas a maior parte do oceano ainda é um mistério, e os cientistas continuam a descobrir novas espécies e paisagens subaquáticas. Imagine quais segredos estão escondidos sob as ondas. Desde o minúsculo plâncton até as gigantescas baleias, essas águas estão cheias de vida. Então, da próxima vez que você olhar para o oceano, lembre-se de que está contemplando um mundo imenso e em grande parte inexplorado. Quais descobertas nos aguardam sob a superfície? Você já viu o amor de pai em ação? Nas Olimpíadas de 1992 em Barcelona, o velocista britânico Derek Redmond enfrentou um momento difícil ao romper o tendão na semifinal dos 400 metros. Em vez de desistir, Derek corajosamente continuou a se arrastar até a linha de chegada, determinado a completar a corrida. Em uma cena inesquecível, seu pai, Jim Redmond, correu das arquibancadas para apoiar o filho. Juntos, eles cruzaram a linha de chegada, mostrando não apenas o espírito competitivo, mas também a incrível conexão entre pai e filho. Esse momento emocional se tornou um símbolo de perseverança. Anos depois, em 2012, Jim Redmond teve a honra de ser o portador da tocha nas Olimpíadas de Londres, ligando seu ato de amor ao espírito olímpico. Essa história nos lembra que, embora a competição seja dura, o amor e o apoio que recebemos de nossos entes queridos podem mudar tudo. Vamos revelar a verdade sobre a música da série A Feiticeira. A encantadora melodia de A Feiticeira não era apenas uma introdução. Ela desempenhava um papel fundamental na definição do charme mágico do programa. Escrita por Howard Greenfield e Jack Keller, a canção marcante capturava perfeitamente a magia e a travessura de Samantha, a dona de casa sobrenatural. Quando ela estalava os dedos para resolver problemas do dia a dia, a música ajudava os espectadores a entender a mistura de humor e magia que os aguardava. A música na televisão muitas vezes define o clima e cria memórias inesquecíveis. E a música de A Feiticeira é um exemplo claro disso. Ela se tornou tão icônica que até mesmo aqueles que nunca assistiram ao programa a reconhecem. Essa melodia inesquecível não apenas destacava a identidade do programa, mas também ajudava a moldar o cenário cultural da época. Você consegue lembrar de outro programa com uma música tão marcante?
Você sabia que Muhammad Sofi cria animações incríveis? Esse artista talentoso e seus amigos estão fazendo sucesso no mundo digital com suas impressionantes ilusões de ótica. Usando sua criatividade e habilidades, eles produzem animações que enganam nossos olhos, fazendo-nos questionar a realidade. Seus designs inovadores se espalham nas redes sociais, onde conquistaram um enorme público. Cada animação combina arte e tecnologia, mostrando efeitos que parecem impossíveis, como objetos que parecem se mover ou mudar de forma de maneira hipnotizante. As pessoas ficam fascinadas pelas ilusões e frequentemente as compartilham, ajudando Sophie e sua equipe a alcançar ainda mais espectadores. É incrível como uma animação simples pode despertar curiosidade e admiração. A cada dia, o número de seguidores cresce e parece que a arte visual unida à tecnologia realmente pode criar mágica. Quer ver o que eles vão inventar a seguir? Você já se perguntou por que algumas pessoas precisam de menos sono? Pesquisas mostram que algumas pessoas têm uma mutação única em um gene que as permite dormir apenas 4 a 6 horas por noite, sem sentir cansaço ou ter problemas de saúde. Essa condição, conhecida como sono curto, ajuda essas pessoas a manterem-se mentalmente alertas e fisicamente ativas. Cientistas descobriram uma mutação específica no gene DSE2, que é a causa desse fenômeno incrível. Esse gene parece influenciar nosso relógio biológico interno, determinando as diferentes necessidades de sono entre as pessoas. Compreender como essa mutação funciona não só revela segredos sobre o sono, mas também explica por que alguns conseguem funcionar bem com menos descanso. Essas informações podem mudar nossa visão sobre hábitos de sono e recomendações de saúde. Então, talvez essa mutação genética seja a chave para uma vida mais produtiva? Você pode se surpreender. No Antigo Egito, o conhecimento era valorizado. No agitado mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria era um grande símbolo de aprendizado. Quando navios chegavam aos portos egípcios, os oficiais verificavam cuidadosamente suas cargas em busca de livros. Se encontrassem textos, esses livros eram rapidamente enviados para a biblioteca. Lá, escribas copiavam cuidadosamente cada texto para preservar o conhecimento contido neles. Os originais ficavam seguros na grande biblioteca, enquanto as cópias eram devolvidas aos proprietários. Essa prática ajudava a manter um tesouro de informações, protegendo obras importantes da filosofia à ciência para as futuras gerações. A Biblioteca de Alexandria se tornou um farol de iluminação, atraindo estudiosos de todos os cantos do mundo e criando uma cultura onde o conhecimento não apenas era valorizado, mas também ativamente buscado. Você consegue imaginar a emoção de descobrir novas ideias em antigos pergaminhos? Como o ar influencia os sons do trem? O som de um trem passando pelos trilhos pode mudar dependendo da umidade do ar, o que é um fenômeno físico interessante. Com alta umidade, as partículas de água ficam suspensas no ar, permitindo que as ondas sonoras se espalhem melhor. Isso pode tornar os sons de trens distantes mais claros e altos. Por outro lado, quando o ar está seco, as ondas sonoras têm mais dificuldade para se mover, resultando em sons abafados ou baixos. Na próxima vez que você ouvir um trem ao longe, preste atenção no clima. Você pode notar que um dia chuvoso intensifica esses sons, enquanto um dia seco e claro pode torná-los menos perceptíveis. Então, da próxima vez que você ouvir um trem passar, vai perceber que não é só o seu ouvido. A umidade no ar cria uma sinfonia de sons ao seu redor. Você ficará surpreso ao descobrir que a compaixão mudou a história. Durante a Primeira Guerra Mundial, o soldado britânico Henry Tandy enfrentou um momento crítico em 1916. Avançando corajosamente pelo campo de batalha, ele encontrou um soldado alemão ferido, deitado indefeso na lama. Em vez de atirar, Tandy decidiu mostrar compaixão e poupou a vida do soldado. Esse soldado era ninguém menos que Adolf Hitler, que mais tarde se tornaria o infame ditador da Alemanha nazista. A decisão de Tandy destaca o poder da empatia em tempos de guerra e serve como um tocante lembrete de que nossas ações podem ter consequências profundas. Esse encontro, cheio de ironia, levanta questões sobre destino, os caminhos que escolhemos e como uma única decisão pode mudar o curso da história. Imagine se Tandy tivesse atirado em Hitler. Como seria diferente o nosso mundo hoje? Descubra a incrível beleza da Cachoeira Jiqing. Esta magnífica cachoeira, localizada na fronteira entre a China e o Vietnã,
Impressiona os visitantes com sua largura e suas cascatas em vários níveis. Estendendo-se por 2 países, a Cachoeira Dichin se destaca como uma das raras cachoeiras duplas transfronteiriças, o que a torna ainda mais atraente. De cada lado, há vistas únicas que permitem aos viajantes apreciar o majestoso fluxo de água caindo sobre as pedras, cercadas por vegetação exuberante. O som da água rugindo, combinado com a natureza vibrante, cria uma atmosfera inesquecível que atrai amantes da natureza e fotógrafos. Não importa se você explora o lado chinês ou faz uma trilha no Vietnã, essa aventura revela a grandiosidade da natureza. Os aventureiros também vão adorar as trilhas próximas para caminhadas que levam a mirantes deslumbrantes. Ao se deparar com essa maravilha natural, você não pode deixar de sentir admiração e gratidão pela beleza da terra. Você já viu uma cachoeira que flui entre 2 países? Aqui está um fato interessante sobre Xizai, o panda. Xizai não é um panda comum. Ele se destaca pela sua impressionante pelagem marrom e branca, diferente do típico preto e branco de seus parentes. Essa coloração única é causada por uma rara mutação genética, tornando-o especial no mundo dos pandas. Enquanto a maioria dos pandas grandes tem orelhas pretas, manchas ao redor dos olhos e patas pretas, o pelo marrom de Xizai lhe confere uma aparência incomum e memorável, que conquista o coração de todos que o veem. Este adorável urso vive em um centro de reprodução na China, onde ajuda a aumentar a conscientização sobre a conservação dos pandas. Sua coloração única não só o torna especial, mas também nos lembra da diversidade na natureza. Mutações genéticas podem levar a variações surpreendentes nos animais, o que às vezes os ajuda a sobreviver ou se destacar na multidão. Não é incrível como a natureza nos surpreende com essas maravilhosas diferenças? Xizai nos oferece uma oportunidade de explorar a complexidade da genética e a beleza dos animais em todas as suas formas. Você consegue imaginar árvores crescendo em formato de quadrado? No Panamá, ocorre um fenômeno natural surpreendente, onde as árvores formam troncos quadrados em vez dos habituais redondos. Esse jeito incomum de crescer chama a atenção de cientistas e amantes da natureza, pois oferece uma visão interessante de como fatores ecológicos podem levar a adaptações únicas. Os troncos quadrados podem ser resultado de características genéticas específicas combinadas com as condições climáticas locais, permitindo que essas árvores resistam melhor aos ventos e outros elementos. Esse fenômeno raro não só fascina, mas também levanta questões sobre a biodiversidade e a evolução nos trópicos. Imagine caminhar por uma floresta onde os troncos são angulosos e perfeitamente retos, criando uma paisagem impressionante, quase surreal. Enquanto os pesquisadores estudam essas árvores incomuns, eles esperam entender os processos fundamentais que contribuem para esses estilos de crescimento únicos e seu impacto nos ecossistemas. Quantas outras formas incríveis ainda estão por ser descobertas na natureza? Você sabia que sua língua é composta por 8 músculos? Esse músculo poderoso não só é essencial para perceber sabores, mas também desempenha um papel importante na fala, mastigação e deglutição. A língua é incrivelmente flexível, permitindo que se mova em várias direções. Ela pode se mover rapidamente para ajudar você a pronunciar palavras, misturar alimentos na boca e empurrá-los para baixo pela garganta. Cada um dos 8 músculos trabalha em conjunto, garantindo controle total, seja em uma palavra complicada ou em uma deliciosa guloseima. Sua língua também ajuda a formar sons únicos de cada idioma, tornando a comunicação possível. Sem ela, ações simples como comer e conversar seriam muito mais difíceis. Então, da próxima vez que você estiver saboreando seu prato favorito ou rindo com amigos, lembre-se desse incrível músculo que torna tudo isso possível. Você sabia que a canela vem de árvores? A canela é obtida da casca interna das árvores de canela. Esse processo incrível começa após a temporada de monções, quando as árvores são colhidas. Os agricultores cortam cuidadosamente e removem a camada externa da casca para expor a casca interna, que é usada para a especiaria que tanto amamos. A casca interna é então seca ao ar livre para desenvolver seu sabor rico. A variedade mais valiosa é a canela do Ceilão, que vem do Sri Lanka, que curiosamente produz cerca de 90% da canela do mundo. Conhecida por seu sabor suave e delicado, a canela do Ceilão é frequentemente preferida para cozinhar e assar, tornando-se um ingrediente essencial em muitas cozinhas.
Suas qualidades aromáticas não apenas melhoram pratos como bolos e curries, mas também trazem diversos benefícios à saúde, incluindo propriedades anti-inflamatórias e regulação dos níveis de açúcar no sangue. Então, da próxima vez que você polvilhar canela em sua aveia ou adicioná-la a uma sobremesa, lembre-se do caminho que ela percorre da árvore até a mesa. Não é incrível como uma simples especiaria pode ter uma história tão complexa? Você sabia que a odontofobia pode afetar a saúde dos seus dentes? Esse medo específico de dentistas muitas vezes causa grande ansiedade antes das consultas. Imagine o pavor que você sente só de pensar na cadeira do dentista. Para muitos, esse medo vem de experiências negativas passadas ou do receio da dor das intervenções. Como resultado, pessoas com odontofobia podem evitar completamente ir ao dentista, o que leva a cáries não tratadas ou doenças gengivais. É um ciclo vicioso. Ao evitar o dentista, você acha que está resolvendo o problema do medo, mas, na verdade, está piorando a saúde bucal. É importante aumentar a conscientização sobre a odontofobia para incentivar os afetados a buscar ajuda e enfrentar seu medo. Métodos como terapia cognitivo-comportamental ou até sedação podem reduzir significativamente a ansiedade e tornar as visitas ao dentista mais suportáveis. Então, se você ou alguém que você conhece enfrenta esse medo, lembre-se de que você não está sozinho e há maneiras de superá-lo. Acredite ou não, mas crimes no espaço se tornaram realidade. Em 2019, a astronauta Anne McClain ganhou as manchetes quando começou a ser investigada por suposto acesso à conta bancária de sua ex-esposa a bordo da Estação Espacial Internacional. Este incidente foi um marco histórico, pois McClain se tornou a primeira pessoa a ser investigada por um crime cometido no espaço. A surpresa com essas acusações se espalhou pelo mundo, levantando questões sobre privacidade e legalidade no espaço. No entanto, à medida que a investigação avançou, ficou claro que as acusações contra McClain eram infundadas, e sua ex-esposa foi acusada de dar falso testemunho. Este caso inusitado abre discussões interessantes sobre como as leis se aplicam além do nosso planeta e o que é considerado crime, enquanto você flutua na imensidão do espaço. Será que no futuro surgirão mais questões legais relacionadas ao espaço? Incrível, mas os fogos de artifício surgiram na China. Há cerca de 1000 anos, um curioso cozinheiro chinês inventou os fogos de artifício por acaso, misturando salitre, enxofre e carvão. Essa mistura inusitada de ingredientes comuns da cozinha criou a primeira bomba, que produzia sons altos e cores vibrantes, surpreendendo a todos. Inicialmente, essas criações flamejantes eram usadas para espantar espíritos malignos e celebrar eventos importantes, tornando-se parte essencial da cultura chinesa. As explosões repentinas de cores no céu noturno traziam alegria e entusiasmo, e com o tempo, a arte de fazer fogos de artifício se transformou em uma indústria próspera. Quando essa tradição colorida se espalhou pelo mundo, as pessoas começaram a usar fogos de artifício para comemorar eventos especiais, como o Ano Novo e feriados nacionais. Não é incrível como algo tão brilhante e alegre começou com uma mistura acidental na cozinha? A calor realmente pode diminuir seu apetite. Estudos mostram que em altas temperaturas, as pessoas costumam sentir menos fome. Isso acontece porque nossos corpos tentam se manter frescos quando a temperatura sobe. Em vez de gastar energia na digestão, nossos sistemas se concentram em manter uma temperatura confortável, o que pode reduzir a sensação de fome. Em climas quentes, nossos corpos estão ocupados, suando e regulando o calor interno, por isso podemos não ter vontade de comer. Além disso, muitas pessoas preferem pratos leves no verão, optando por saladas refrescantes e frutas em vez de comidas pesadas. A hidratação também é importante. Quando bebemos mais água para lidar com o calor, nossos estômagos podem se sentir mais cheios, enviando sinais ao cérebro de que não precisamos comer tanto. Então, da próxima vez que você perceber que seu apetite diminui em um dia quente, lembre-se de que a calor está trabalhando mais do que você imagina para mantê-lo fresco.